Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo nos estúdios da TV Pajuçara, a infectologista Luciana Pacheco. Bom dia, Luciana. Bom, nosso assunto, mais uma vez, Covid. Né? No final do ano passado para cá, os casos voltaram a acontecer com mais frequência. Eu lhe pergunto inicialmente se isso aí já era previsto por vocês, estudiosos. Sim, Flávio, bom dia. Tem um pesquisador que ele é coordenador de uma rede de análise, faz essa avaliação do número de casos, e ele percebeu que as ondas no Brasil, elas acontecem a cada 5 ou 6 meses. 5, 6 meses no nosso país corresponde a junho e final do ano. Então, junho a gente tem festas juninas, tem frio. Final do ano tem as celebrações do Natal, do Ano Novo. Aglomerações de pessoas. O vírus, ele continua, a transmissão é a mesma, através das vias respiratórias, a pessoa falando, tossindo, espirrando e junto de gente. Então, a forma de transmissão é essa, quanto mais pessoas aglomeradas, mais é fácil a transmissão. Então, parece que acontece em junho, com frio, mas em dezembro a gente não tem frio aqui, mas tem essa aglomeração de pessoas. Então, isso é possível, a gente o vírus não desapareceu, a pandemia ela foi considerada encerrada, porque a gente não tem mais aquele número de casos que houve, né, há 2 anos atrás, mas o vírus continua circulando e a gente não espera também que ele desapareça tão rapidamente. É um vírus que tem um potencial de produzir essas variantes todas, de se mutar, e essas variantes vão, então, circulando em pessoas que não tiveram a doença, que não foram vacinadas e perpetuando a infecção. E como explicar o ressurgimento, vamos dizer assim, em pessoas que foram vacinadas e já tinham, inclusive, tido Covid? Ao longo desse tempo, a gente também descobriu que as vacinas, elas não impedem que a pessoa tenha a doença. Nenhuma vacina tem esse 100% de proteção. O objetivo maior da vacina é reduzir as complicações da doença, os internamentos, as formas graves, as mortes. E isso a gente viu acontecer. A gente tinha muitas mortes no começo da pandemia, até ali meados de junho de 2021. A pandemia começou no nosso país em fevereiro de 2020, então a gente teve muito óbito e paralelo ao número de casos, muita gente morreu. Mas depois começou a vacinação, já ali início de 2021, e então a gente viu os casos começando a acontecer. Então a vacina ela serve para diminuir óbito, diminuir casos graves. A doença também ela não deixa uma imunidade definitiva, diferente, por exemplo, de sarampo catapora. Quem teve sarampo raramente tem sarampo novamente. Quem teve catapora raramente tem catapora novamente. Com a Covid não é assim. Mesmo a pessoa tendo, pode ter novamente. É uma característica dessa doença, desse vírus. Ou seja, Covid veio para ficar. É provável que sim. É provável que a gente conviva com ele e aí a gente aprenda a identificar estoque de sintomas gripais, fique em casa, use máscara, evite contato com outras pessoas, faça o teste. Meus colegas façam o teste nas pessoas gripadas, porque é uma gripe, é uma besteira. Tem que testar. O ideal seria que a gente testasse para uma enormidade de vírus que causam essas manifestações respiratórias, como a da gripe, tem vírus sincicial respiratório, tem rinovírus, tem outros vírus, Covid, que podem causar as mesmas manifestações clínicas, espirro, coriza, tosse, febre, dor no corpo. Então, se você está com esses sintomas, é possível que você esteja com Covid. É uma gripe, pode ser também. A gente vê que agora, a partir de abril, maio, junho, a influenza começa a acontecer, a gripe. Mas a gente ainda está circulando o vírus da Covid, então a gente precisa saber qual é um. O ideal seria que a gente fizesse um painel viral para testar todos esses vírus e saber realmente qual é o que a gente está com que vírus está infectando a pessoa. Por quê? Qual seria o principal objetivo dessa testagem? Não é só deixar a pessoa isolada, mas é tratar adequadamente.
Então, para gripe, existe um tratamento específico. Para Covid, também existe tratamento específico, que não é a cloroquina, nem a ivermectina, nem a azitromicina. É um antiviral que a gente tem no nosso país. Desde março de 2023, ele já está distribuído nas farmácias específicas no SUS, alguns postos de saúde, algumas UPAs. E existe também umas indicações para que essa medicação seja utilizada. Mas a recomendação sempre é consultar antes de usar esse medicamento, consultar um especialista. Sim, até porque a pessoa precisa saber que está realmente com Covid. Ela é uma associação de 2 antivirais. Um deles, inclusive, a gente usa para outras doenças já conhecidas. E, então, a gente precisa saber que a pessoa está com Covid, ter o teste confirmatório e deve estar nesses primeiros 5 dias do início dos sintomas. Tem as pessoas que são grupo de risco para tomar essa medicação, então acima de 60 anos, que tenham doenças como comorbidade, diabetes e hipertensão, então pode tomar. Acima de 75 anos, mesmo sem nenhuma dessas doenças, pessoas que fazem uso de medicações que baixam a sua imunidade. Então, essas pessoas também devem tomar, porque são pessoas que têm um risco maior de desenvolver a forma grave da Covid, de se internar, de precisar de UTI. Então, o objetivo é diminuir a replicação do vírus, a multiplicação do vírus, para que aquela fase posterior, que a gente sabe, a Covid ela funciona em 2 fases. A primeira fase, que é a fase de infecção, a fase de replicação do vírus no organismo, e depois a fase inflamatória, que é uma reação do organismo àquela infecção. E aí é nessa fase inflamatória que a doença pode acontecer de forma grave nesses grupos mais vulneráveis, como eu falei. Então, precisa que o médico preencha um formulário dizendo o que é que o paciente tem e faça a prescrição adequada para poder, então, ele ser dispensado. Agora, como explicar que os casos de Covid que têm surgido, normalmente, são casos aparentemente mais leves, mais brandos, né? Apesar de já ter ocorrência até de óbitos aqui em Alagoas e no próprio Brasil. Como explica isso? Até pessoas que não tomaram vacina, hoje estão contraindo Covid, mas de maneira mais branda. Por que isso? Há essas variantes. Hoje a gente tem uma variante, vamos dizer assim, mãe, que é a Ômicron. E ela já tem suas subvariantes. Então, a variante Ômicron é uma derivada daquela cepa inicial, daquele vírus inicial que causou toda a pandemia. E essa variante, a Ômicron, ela causou um número enorme de casos, sem uma mortalidade que acompanhou aquele quadro, aqueles casos, aquelas variantes iniciais. Então, parece ser uma característica da Ômicron não ter essa gravidade. Isso pode acontecer também com essa subdivisões aí de variantes que o vírus vai determinando e vai perdendo aquele potencial de óbito. A Covid não é uma doença que causa uma letalidade muito grande. Então, por exemplo, no nosso país, no nosso estado, nós temos aí 8 mil mortes, que causa aí, menos de 8 mil, a gente não tem ainda 8 mil mortes, causa uma letalidade de 2,1%. Quando a gente compara com a febre amarela, por exemplo, é uma doença que tem uma letalidade de 50%. Então, a gente pode dizer, comparando as 2 doenças, que a Covid é uma doença que não tem essa letalidade muito alta, porque ela causa muitos casos e a maioria acontece nessa forma mais leve da doença, felizmente. Bom, no auge da pandemia, aqui no Brasil se criou até uma questão política em torno de toma vacina, não toma vacina, toma cloroquina, não toma cloroquina. Quem usou essas alternativas, que não tomou vacina, mas usou a cloroquina e outros medicamentos, esse pessoal está sendo, digamos assim, monitorado? Já existe alguma constatação sobre os efeitos desses medicamentos em relação a essas pessoas que tomaram? No Brasil, não. Mas existe no mundo todo, saiu um trabalho agora bem recente, de uma estimativa de mortes em pessoas que usaram cloroquina. Mais de 17 mil mortes, não sei se lhe dizer agora o valor exato, mas foi um número bem grande de estimativa. Foi um estudo bem feito, relacionando aquelas pessoas que tomaram cloroquina, aquelas que não tomaram nada, e o desfecho disso. Morreu, está vivo. E isso foi feito fora do nosso país, na França, com esses resultados. Então, infelizmente, a gente não tem isso no Brasil, não que eu saiba,
Pode ser até que esteja acontecendo um estudo, mas eu não sei o resultado disso. Então, é uma medicação. Quando acontece uma doença nova, a gente começa a testar as possibilidades de terapêuticas, as possibilidades de tratamento. Assim foi com o HIV e assim também foi agora com a Covid. Mas em maio de 2020, Flávio, já tinha um grande trabalho, que foi um trabalho chamado Coalizão, aqui no nosso país, mostrando que a cloroquina não mudava, não alterava o desfecho da doença. Em maio de 2020. Então, quando muitas pessoas continuaram usando, ainda usam hoje, não tem nenhuma eficácia que prove que aquilo ali muda a doença. Ok, vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta, continuando nossa entrevista com a infectologista Luciana Pacheco. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Aqui comigo, a infectologista Luciana Pacheco. Luciana, como explicar que agora mesmo, nesse início de 2024, aqui em Alagoas, os casos de Covid estejam acontecendo mais com crianças e com idosos? São os grupos de idade que são mais vulneráveis quando acontecem essas doenças. Os idosos, porque eles perdem a eficácia, vamos dizer assim, da sua imunidade. A gente chama imunossenescência. E as crianças também, porque também tem o seu sistema de defesa ainda não totalmente completo. Então, quando acontecem doenças infecciosas, esses grupos, essas faixas etárias, são as mais vulneráveis. O que é que a gente sabe também? O percentual de cobertura vacinal em crianças menores de 10 anos em Alagoas é baixíssimo, é menos de 3%. Isso é uma razão da gente ter uma síndrome que a gente chama síndrome respiratória aguda grave, que é uma forma mais grave da Covid. É aquela que leva a pessoa para a necessidade de usar oxigênio, de ir para a UTI, de ser entubada. Essa síndrome, agora em 2024, está acometendo mais crianças nessas menores de 10 anos, justamente por eles não têm essa proteção, o seu sistema imunológico não tem tanta defesa e eles não estão protegidos pela vacina. E os idosos, e aí é esperado que aconteça uma gravidade maior no idoso, pela falta mais da sua imunidade, mas também muito idoso não tomou a vacina bivalente. O que é a vacina bivalente? É aquela vacina composta pelaquela cepa inicial do vírus e essa variante Ômicron, que é a variante que está acontecendo no mundo todo e aqui no nosso país também. Então, a vacina bivalente, ela protege a pessoa também, principalmente, contra essa cepa que está acontecendo agora. Então, se a gente fizer um teste de uma pessoa que está com Covid agora, vai aparecer essa subvariante da Ômicron, que é a única que está aparecendo. Então, tem uma lógica você ser vacinado com a vacina bivalente contra essa, para proteger dessa variante. E as pessoas não se vacinaram. A gente tem menos de 10% da população alagoana vacinada com a bivalente, né, contra a Covid. Por falar em vacina, há casos de pessoas que tomaram todas as doses recomendadas de vacina contra a Covid e agora estão tendo Covid. Como explicar? Então, como eu falei já, a vacina ela não dá uma proteção total, 100%. Ela faz com que as pessoas tenham uma forma menos grave da doença. E isso acontece de fato, porque a redução dos óbitos demonstra isso, né? A vacina, como os especialistas utilizam a palavra, ela não é esterilizante, ela não impede totalmente da pessoa ter. Mas o objetivo maior é que essa pessoa que está totalmente vacinada não se interne, não vá para UTI, etc. Pode acontecer Pode, porque aí as pessoas mais idosas elas são muito mais vulneráveis com outras doenças, diabetes, hipertensão, problema cardíaco, outros problemas cardíacos além da hipertensão. Então, essas doenças, elas aumentam o risco para quem tem Covid desenvolver uma forma grave. Mesmo assim, o número é muito menor do que era antes.
E como explicar que pessoas, inclusive idosos, não tomaram nenhuma dose de vacina, não tomaram nenhum medicamento e não tiveram Covid? Aí é de cada organismo. A gente não sabe explicar muito bem isso. Existem algumas relações genéticas. Isso tem estudos mostrando que algumas pessoas da mesma família têm uma doença muito séria com a Covid e todas. Eu conheço uma família, inclusive aqui em Maceió, que são muitos irmãos e pelo menos 4 irmãos tiveram uma doença bem grave e um deles morreu. Então, parece ser uma predisposição genética a essa forma grave. Assim como é com existem alguns organelas no nosso sistema imunológico que protege dessa forma mais grave. É a explicação que tem. E o que dizer a respeito das fake news que voltaram com força nesse final de 2023? Em relação a... Não sei nem o que dizer, porque... Em relação à vacina. É um absurdo. As fake news, elas fizeram com que a população se desestimulasse para tomar vacina, ficasse com medo. E fake news de colegas médicos. Aí é que eu acho criminoso até, porque, Flávio, existem vários trabalhos mostrando a eficácia da vacina, mostrando a redução, por exemplo. Todo mundo fala, a pessoa tem miocardite. São não sei quantos casos de miocardite causados pela vacina. Miocardite é uma inflamação do músculo do coração, que além do vírus da Covid, outros vírus também podem causar. Mas isso está aí um trabalho bem recente, com inúmeras milhões de pessoas vacinadas, mostrando que essas pessoas vacinadas, elas têm uma proteção maior de não ter miocardite do que ter. E quando compara com a Covid, então a Covid, por exemplo, em 100 mil pessoas vacinadas, ela causa de 1 a 5 mil casos de miocardite. Quando a gente compara com 1.000 pessoas vacinadas, existe menos de 5 casos de miocardite. Existe miocardite como reação adversa à vacina? Existe. Então, aí nesses 5 casos. Então, 5 casos em 100 mil pessoas vacinadas contra 5 mil casos de miocardite em pessoas com Covid, em 100 mil pessoas com Covid. Então, uma balança aí que muito maior, pesa muito mais para a Covid. Então, quando você está vacinado, você se protege mais contra alterações cardíacas, contra alterações neurológicas. Então, são inúmeros trabalhos mostrando isso. Infelizmente, no Brasil, criou-se uma polarização política, a gente viu isso no governo passado, que fez com que muita gente puxasse a sua balança para esse lado, se negando, aí é por isso que a gente chamou de negacionistas, se negando a ler trabalho, a ver a evidência daquele resultado, infelizmente. Quais são, Luciana, as sequelas mais comuns decorrentes da Covid? Principalmente neurológicas e cardíacas, mas o sistema nosso todo pode ser comprometido. Então, pode ter alteração hepática, pode ter alteração pulmonar, também é um dos 3, neurológico, pulmonar e cardíaco. Então, podem ter alterações de cansaço, a pessoa não tem mais aquela disposição que tinha antes para fazer, por exemplo, um exercício físico. Quem praticava exercício físico com uma intensidade grande já não consegue mais. E aí tem as hipertensões também, que decorrentes da doença, convulsão, acidente vascular cerebral, que o povo diz que é pela vacina, mas se sabe que é muito mais pela Covid. Principalmente esses 3, mas alteração na tireoide, então quem não tinha começa a ter alteração na tireoide por conta da Covid, e isso a longo prazo veio se observando essas alterações relacionadas pelo próprio vírus. É um vírus danado, viu? Tem muita gente que voltou a usar máscara por conta dessa nova fase da Covid. Realmente é necessário, é indispensável o uso de máscara? A gente sabe que não precisa mais usar máscara e nem ficar isolado como foi no início. Mas, como o vírus tem essa mesma transmissibilidade, ela não mudou, em ambientes fechados, em ambientes com muita gente, sala de aula, teatro, as pessoas que têm mais vulnerabilidade, que têm um risco maior de desenvolver a doença, é importante que use.
porque é uma medida de proteção, é uma barreira a mais que a pessoa tem. Então, é como a gente sempre diz, cada um deve desenvolver a sua gestão de risco. Se proteger com aquela barreira que está no transporte público, as pessoas ficam muito próximas. A máscara a gente não pode dizer que ela protege 100% também, mas ela é uma barreira ali de proteção. A gente sabe hoje que as máscaras cirúrgicas, elas protegem muito mais do que as máscaras de tecido, que foram usadas no início da pandemia, porque era o que a gente tinha à mão. Era um instrumento que a gente tinha, era o tecido para fazer, porque máscara não se faz assim, de um dia para a noite. E quem mais produz máscara no mundo todo é a China, e ela ficou sem produzir, porque ela realmente parou totalmente. A doença começou na China, a China tem uma população enorme, mas a China teve menos casos de Covid do que muitos lugares. Por quê? Eles fizeram um isolamento muito severo, porque eles não poderiam dar cabo de tanto atendimento se a população toda tivesse Covid, como teve no nosso país. Já teve muitos casos de doença. Então, a máscara é importante nesse sentido. Agora, com a doença já mais estudada, com um tratamento disponível, com muita gente vacinada, não precisa ter todo mundo de máscara em todo local. Mas as pessoas mais vulneráveis, ainda há essa recomendação. Eu dou aula de máscara, porque eu estou na frente de 25, 27 alunos próximos, ambiente fechado, com ar-condicionado. De vez em quando eu vejo um espirro aqui, um espirro ali. Então, em casa, eu tenho minha mãe de 86 anos, é melhor eu me proteger do que eu me contaminar e levar a Covid para ela. Ela está vacinada, viu? Todas as doses ela tomou e está vivinha. Outra coisa, está determinada a obrigatoriedade de vacina para crianças aqui no Brasil. E muitos pais não querem, esses negacionistas não querem levar os filhos para a vacinação. E aí? Realmente é indispensável essa obrigatoriedade? Então, como eu mostrei agora, como eu mostrei a você, como eu falei, a gente está vendo um aumento de casos dessa síndrome respiratória aguda grave em crianças pequenas. É muito maior em crianças menores de 10 anos do que em todas as outras faixas etárias, até maior do que nos idosos. O percentual de aumento, né, da síndrome. Então, isso demonstra a necessidade da vacinação, porque ela, de fato, protege contra a forma mais grave da doença. As crianças vão começar as aulas brevemente, né, já tem algumas escolas retornando, então a transmissão é assim que se faz, como eu falei, de tossindo, espirrando, então é fácil pegar Covid. A criança, de uma maneira geral, ela não tem, a letalidade é muito menor do que do idoso, do que do adulto, mas a gente vê crianças graves com a doença. Então, por que não evitar essa gravidade se existe a vacina? Uma vacina que é segura, a vacina em criança é só a da Pfizer, aquela que é feita com o RNA mensageiro, e que foi muito questionada, mas existem evidências de segurança, de tolerabilidade, então, e de eficácia realmente, de proteção para essas formas graves, como eu falei. A obrigatoriedade é porque a gente precisa oferecer a toda a população um medicamento, um aparelho, vamos dizer assim, uma vacina, que vai proteger e vai reduzir, do ponto de vista de saúde pública, a doença nessas faixas etárias. Então, é ético que a gente proteja a população, a comunidade brasileira toda, quando a gente sabe que existe uma medicação que pode ser, uma vacina que pode fazer isso, com segurança. Então, com a vacina em criança no nosso país, apesar de todas as fake news, não houve morte, não há relato de morte. No nosso país tem 4.000 e poucos eventos adversos notificados. Notificar não significa dizer que é realmente aquilo causado pela Covid. São eventos graves, um deles é a miocardite. Então, obrigatoriamente, a gente não precisa dizer que aquele evento ocorreu. É preciso haver uma investigação e menos de 70% dos casos realmente tinham relação com a doença. Então, tem muita fake news. Para encerrar nossa entrevista, qual a recomendação para as famílias que estão nos assistindo? Que acreditem na ciência. A ciência, ela não é ponto de vista, não é opinião.
é uma associação de fatores que faz com que a melhor cobertura, a melhor medicação seja dada à família. Ninguém inventa de uma hora para outra a ciência. Então, acredite na ciência e se vacine. Ok, você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando este domingo termina aqui. Um bom final de semana para todos.